O que fazer durante o período de contato mínimo necessário? Fica comigo até o final desse conteúdo que eu vou compartilhar contigo o que fazer nesse momento, como se comportar se vocês trabalham ou têm filhos juntos e quem sabe até moram juntos, como fazer isso. O meu nome é Nicolas Correia, eu sou mentor de relacionamentos e vou te ajudar nesta jornada de como se comportar nesse período onde você quer restaurar, reconquistar o seu relacionamento. Então, vamos lá. O que se faz nesse período? E melhor, né? O que é esse tão falado contato mínimo necessário? É um termo que eu criei para você potencializar a sua reconquista. Então, se você nunca ouviu falar nesse termo, tem um vídeo, um conteúdo aqui no canal explicando como fazer na prática o contato mínimo necessário e nele eu explico por que não fazer o contato zero, que muito é falado, beleza? Então vamos lá. Nicolas, como usar esse período que eu muitas vezes estou mais distante do meu amor está frio, monossilábico, irredutível, muito magoado comigo? O que eu faço nesse momento? Eu já compartilho que esse é um período crucial, presta atenção aqui, crucial para você se tornar autor do seu movimento. É somente com isso que você consegue reconquistar. Ponto final. E também, se você não sabe o que é ser autor do seu movimento, tem um vídeo aqui explicando sobre isso que eu vou colocar no link na descrição desse conteúdo. No momento que você se torna autor do seu movimento, você amadurece. Ou seja, esse período distante do contato mínimo é o período para você amadurecer, pois só reconquista quem amadurece. E no momento que você amadurece, o que acontece? Você começa a ter novos movimentos e, como consequência, novos resultados. Ou seja, novos comportamentos, novas atitudes geram novos resultados. E muito se fala em amadurecer, mas pouco se fala em como amadurecer. Então presta atenção, pega a caneta e vem comigo, né? Nicolas, como que eu consigo amadurecer na prática? A primeira percepção do processo de amadurecer é o seguinte: é você ter a humildade de olhar para o que aconteceu com muita sinceridade. E para isso você precisa também de coragem, né? É você olhar para o que aconteceu e pensar onde que eu errei, o que é minha responsabilidade, o que de fato foi equivocado, o que de fato levou ao término. Ou seja, esse período onde muitas vezes a gente está angustiado, ansioso, naquele momento mais depressivo, não quer sair muito de casa, ou né, a gente está meio desesperado, cometendo os erros clássicos da reconquista e não consegue parar para pensar de fato o que foi que levou ao término. Então esse período ele é essencial para você analisar o seguinte, tá? O que levou ao término e por onde eu posso começar a amadurecer? Você começa a amadurecer pelos erros, ponto final. E assim você percebe o seguinte: esses erros que tiveram, né, para levar ao término, eu consigo amadurecer sozinho? Ou eu preciso buscar terapia, mentoria, ajuda de alguém para conseguir amadurecer? Então é um processo essencial para você ter esse olhar. E o outro detalhe, né? Como que você amadurece na prática? É quando você tem a responsabilidade de cumprir uma rotina, ou seja, só amadurece quem está dentro de uma rotina. E isso significa o quê? Você tem uma hora para acordar, uma hora para dormir. Se você trabalha, meu amigo, minha amiga, é você ir ao seu trabalho, mesmo sem vontade, sem a motivação, e você fazer um bom trabalho, se esforçar para entregar os seus resultados. É você perceber o seguinte: aconteceu o término, eu estou sem vontade para fazer nada, porém, eu sou obrigado a cumprir a minha rotina. Então, uma pessoa madura, ela cumpre os compromissos da rotina, independente do que está acontecendo. Por quê? Porque ela sabe das responsabilidades dela. Ela sabe que o serviço dela, o trabalho dela é esperado por outras pessoas e não é por conta de um término que vai paralisar a vida. E é justamente esse detalhe que, quando você paralisa a sua vida por causa de um término, você não reconquista. Porque ao paralisar, você não amadurece, você não melhora, você não fica mais forte, você não fica mais bonito, você não fica rico e você nem aproxima de Deus. Então percebe, meu amigo, é você parar e pensar o seguinte: é um momento difícil? É um momento que você não esperava? Pode ser. Mas olha só,
A sua rotina, ela precisa estar em ordem, porque uma rotina em ordem, ela potencializa o ato de amadurecimento, porque uma pessoa adulta tem rotina e a rotina traz esse engrandecer, traz esse prosperar. E a rotina por si só, ela é uma faca de dois gumes. Como assim? A rotina, sim, é um viés de uma pessoa madura, porém, quando feita de uma maneira cômoda, quando realizada de uma maneira preguiçosa, a rotina se torna algo onde que a pessoa paralisa. Então eu quero que você analise o seguinte: como que está a sua rotina? Está uma rotina de uma pessoa preguiçosa, por exemplo, não tem hora para acordar, não cumpre os compromissos, é uma rotina que vive em atos de procrastinação, de irresponsabilidades. Então percebe, um tipo de rotina assim, é óbvio que você não reconquista, porque é de uma pessoa mesquinha, uma pessoa preguiçosa e é muito correlacionada a adolescentes. E relacionamento amoroso não é para adolescentes, não é para meninos ou meninas, não, é para homens e mulheres que buscam se esforçar, buscam fazer o outro feliz, tem essa dinâmica de ir até o outro. Então percebe, meu amigo, é justamente nesse período que você precisa enxergar o seguinte: beleza, eu preciso cumprir a minha rotina, se eu não tenho rotina, eu vou criar uma rotina de trabalho, uma rotina, se possível, de treinos, de atividade física, de academia, uma rotina de alimentação. Ah, Nicolas, eu não tenho tempo de fazer o meu almoço. Às vezes, use o final de semana para fazer o seu almoço para a semana. Ah, Nicolas, eu não gosto de cozinhar. Ah, quem sabe pode ser um momento, uma oportunidade para você aprender a cozinhar, fazer algo da sua vida para colocar na sua rotina. E assim você começa a amadurecer na prática. Um outro ponto que faz você amadurecer na prática é você aceitar o seu sofrimento e, a partir disso, começar a amadurecer. Isso muda tudo, porque quando você aceita o movimento, quando você aceita o sofrimento de uma maneira madura, ordenada e centrada, você percebe o seguinte: eu estou sofrendo, aceitei essa realidade, agora eu vou ficar forte perante esse sofrimento para não sofrer mais, ponto final. Ou seja, é você que fica forte e não o sofrimento que vai embora. E quando você tem essa percepção, essa consciência, meu amigo, minha amiga, você começa a aceitar o sofrimento não com uma postura vitimista, reclamona, chatinha. Não, você começa a aceitar o sofrimento e, beleza, eu estou sofrendo, isso é uma realidade. Só que vamos lá, o que eu preciso fazer para ficar mais forte? É buscar ajuda? É buscar conhecimento? E falando em conhecimento, o ato de amadurecer também está diretamente ligado a você buscar conhecimento. É o que você faz aqui comigo. Então, busque conhecimento, busque leituras, busque estar próximo de pessoas mais inteligentes que você, que possam contribuir para a sua vida, contribuir para você prosperar, contribuir para você ser mais generoso, mais magnânimo, mais bondoso. Então, percebe? Se você se identificou com algumas características que eu falei aqui, um pouco preguiçoso, um pouco mesquinho, um pouco fraco demais, um pouco egoísta demais, então começa a viver e conviver com pessoas que têm as virtudes aos quais você precisa desenvolver para se tornar uma pessoa melhor e mais madura. Ponto final. Ponto final. Então, com essa consciência, você vai tendo mais consciência da situação. E quando você traz essa questão da rotina em ordem, a rotina do teu sono também é importante, porque um sono reparador no dia seguinte te faz ter uma alavanca de energia melhor do que não dormir. Ah, Nicolas, mas meu sono tá muito desregulado. Eu sei. O sono realmente fica desregulado nesse período do término. Porém, você se esforçar. O sono está desregulado, o que adianta ficar até 3 horas da manhã mexendo no celular? Não virá o sono. Então, você precisa ordenar essa questão do sono. Tem dificuldade para dormir? Tire o celular meia hora antes, 1 hora antes, vai fazer alguma leitura, vai botar uma música mais calma, mais branda, para aos poucos ir dormir. Ao longo do dia, do seu trabalho, da sua rotina, coloque uma atividade física para cansar-te e, como consequência, você dormir de uma maneira mais tranquila. Nicolas, não consigo dormir, estou com muita dificuldade. Quem sabe é uma possibilidade você buscar ajuda de um terapeuta ou de, quem sabe, de um médico para instigar isso, se de fato é só o momento da sua situação ou você precisa de pequenas intervenções, como algum chá ao qual te potencialize a dormir, um chá de maracujá aí, né? Uma maracujina, um suco de maracujá, ou quem sabe
algum fármaco se necessário, porém, para isso, busque um médico, óbvio. Beleza, meu amigo? Outra questão para você amadurecer nesse período da rotina é o seguinte: não cometa os erros clássicos da Reconquista. Tem um vídeo nesse canal que fala sobre essa questão de erros clássicos da Reconquista. E quando você tem essa consciência de ordenar a sua rotina, de aceitar o sofrimento e voltar a trabalhar, servir, sem reclamar, para você ficar forte e assim amadurecer. E quando você amadurece, você vai começar a reaproximar de uma maneira mais calma. E vai ter novidades para contar com o seu amor. Nicolas, mas eu moro junto com meu amor, eu tenho filhos, eu trabalho. O que eu faço? Segue literalmente isso que eu acabei de falar, ordenando a sua rotina, aceitando o sofrimento, não cometendo os erros clássicos da Reconquista. E se porventura encontra o seu amor, exemplo, no trabalho, você mantém a postura profissional. Se porventura você não consegue manter a sua postura, analisa a possibilidade de trocar de setor, trocar de horários, você fazer uma rotina diferente, você ir para as refeições, para os horários de intervalo, em horário diferente, e assim até você se estabilizar de novo, ficar mais tranquilo. Nicolas, eu moro junto com a pessoa, o que eu faço? Mesma questão, ordene a sua rotina e lembra que eu falei, você precisa cumprir as suas atividades. Então, dentro de casa, continue cumprindo as suas atividades com um sorriso no rosto, sem reclamar e com uma postura que você faz o que precisa ser feito. Percebe? Porque diante dessa rotina, a pessoa verá que você está, tá normal. A pessoa perceberá que você lida com a situação de uma maneira tranquila, sem esquisitices, sem erros clássicos da Reconquista, que você passa por esse momento difícil e busca amadurecer. Então percebe que as coisas elas estão mais calmas, o outro vai perceber isso em você e como consequência, morar juntos, ter filhos, vocês trabalharem juntos é uma grande possibilidade para o outro perceber a mudança em você e como consequência gerar os gatilhos mentais para a Reconquista. É isso que eu ensino no meu curso, a Fórmula da Reconquista, como você acionar os gatilhos mentais corretos para potencializar essa volta de uma maneira correta, ordenada, verdadeira. Então calma. Nicolas, nós temos filhos em comum, como que eu me comporto nesse momento distante? É justamente por isso que você faz o contato mínimo necessário e coloca em prática os conteúdos, as características que eu trouxe nesse conteúdo. Então percebe? Sem esquisitices, sem histerias, sem joguinhos, sem briga de ego, é humildade, coragem e amadurecimento dentro da sua rotina, aceitando o sofrimento sem esquisitice. Ponto final. Beleza, meu amigo? E se você fica até o final desse vídeo, eu quero que você só tenha essa mansidão, porque com tudo isso que eu falo, você se tornará, com muito esforço, com muita coragem, autor do seu movimento. E assim, somente assim, que você vai reaproximar mais para frente do seu amor. Porque lembra dos 8 passos do processo da Reconquista. A reaproximação é o 6º passo. E lembra, você tem mais 5 passos para colocar em prática. Então use esse período ao seu favor. Nicolas, quais são os passos da Reconquista? Meu amigo, nesse canal tem todos os 8 passos para você estudar, colocar em prática e reconquistar o seu amor. Então estude. E se porventura você quer acelerar esse processo de reconquista, você está agoniado, você já não aguenta esperar, você quer um conteúdo direto ao ponto, na descrição desse vídeo eu vou colocar o link do melhor curso de Reconquista do Brasil, o curso A Fórmula da Reconquista. Quer saber mais desse curso? Só clicar no link. E se porventura você se tornar aluno, me manda um direct lá no meu Instagram, nicolascorrea.com.br, que eu ajudarei você e ficarei muito feliz ao saber que está estudando o curso, beleza? Então, meu amigo, minha amiga, coloque em prática, se torne autor do seu movimento e movimente a sua vida. Esforço dará certo, beleza? Fica com Deus, um forte abraço e até logo mais.